Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11h30. Se você está vendo esse editorial no período da tarde, às 15 horas, se inscreva, não deixe de se inscrever, curta, divulgue, compartilhe, porque é muito importante para a gente que mais pessoas cheguem no canal. Por exemplo, cheguem como membros, como agora eu estou falando ao vivo, está entrando a Marilene Lapa, mais uma nova membro aqui no nosso canal. O papo de hoje é sobre a operação da Polícia Civil contra o Márcio França. Mas o negócio ainda está começando, você já vai dizer que ela oferta? Não vou dizer. Agora, eu vou dizer o seguinte, o Brizola tinha uma frase que ele falava assim, tem rabo de jacaré, tem pele de jacaré, tem olho de jacaré, tem boca de jacaré. Se não for jacaré, provavelmente jacaré é. É por aí. O Brizola tinha razão. Quando as coisas acontecem de uma maneira super estranha, e aí eu queria destacar, por exemplo, a rapidez com que o Haddad se posicionou sobre isso. Haddad acaba de lançar, nesses últimos 3 minutos, o seguinte tweet: nada contra investigar políticos, muito pelo contrário. O problema é o espetáculo extemporâneo. Não devemos abdicar do princípio da presunção da inocência. Minha solidariedade a Márcio França e família. Reputação é obra de uma vida. Espero que tudo se esclareça o quanto antes. Eles montaram uma operação absolutamente desproporcional. Eu tenho aqui, a Dri pode me ajudar, de repente, passar, mas, se eu não me engano, envolveram 50 pessoas na operação. Depois eu posso corrigir, eu li rapidamente, mas foi um número muito grande para ir atrás da casa do Márcio França, do filho do Márcio França, do tio do Márcio França, da avó do Márcio França, do papagaio do Márcio França. Aí você fala, peraí, tudo bem, mas quando que isso aconteceu? Aconteceu quando ele era governador. Quando ele era governador, aconteceu uma coisa que envolvia, segundo a denúncia, desvios de 500 milhões de reais. Nós não estamos falando de 50 mil. 500 milhões. Já começa pelo número. É que nem contra o reitor, lá no atentado do que levou o Canceler à morte. Falavam em 80 milhões. 2 dias depois, os 80 milhões tinham virado 500 mil. Eu tenho que olhar as provas e aí, a partir delas, fazer os comentários devidos. Nesse caso específico, as provas que foram apresentadas ainda não chegaram às mãos dos jornalistas. A gente tem as circunstâncias. E quais são elas? Que teria se desviado o recurso em Birigui, em Araçatu, em não sei o quê, e que isso dá 500 milhões. O valor já me impressiona. Não se desvia 500 milhões de reais assim, de uma maneira tão tranquila. E quando você fala num desvio de 500 milhões de reais em operações, você tem que falar gasto de aproximadamente, para ser 5 bilhões de reais. Para ser generoso. Com 5 bilhões eu desvio 10%, desvio 500 milhões. Desviar 10% em algo de saúde é muita grana. É muita grana. Em geral, essas operações de desvio vão na casa de 2%, 3%, 4%. Então, a gente está falando de algo que talvez tivesse que ser um montante de 10, 12, 15 bilhões de reais em operações para gerar esse desvio de 500 milhões. Então, essa é a primeira pontuação que eu queria fazer. A segunda, o Márcio França ficou 3 anos e pouco afastado do governo, e agora que existe uma eleição à vista, e que ele pode vir a ser um candidato, ou pode participar de uma articulação maior envolvendo o Haddad, envolvendo o PT, envolvendo o Alckmin com Lula, o que aconteceu precisa ser
investigado dentro das suas circunstâncias. Estamos falando, então, de 10, 15 bilhões de reais de volume para ter um desvio de 500 milhões. Essa é a primeira coisa. Segunda, o França é candidato. E mais do que candidato, como eu estava falando, ele é parte de uma articulação que pode levar a uma chapa Lula e Alckmin. Será um recado para o Alckmin isso? Além de ser mato França e miro Alckmin? É possível que esteja por trás dessa operação contra o França, que envolveu 50 delegados de polícia, algo nesse sentido? Eu acho que sim. E vou dizer para vocês o seguinte, aos 7, 8 anos atrás, um prefeito do PT, eu não vou citar o nome aqui, que talvez essa coisa deixou ele muito, marcou muito a vida dele, no exercício do cargo, viveu uma operação, pessoa que eu conhecia, viveu uma operação desse tipo, quando Alexandre de Moraes era secretário de Segurança Pública no estado de São Paulo. Não encontraram nada na casa dele, montaram um esquema com helicópteros, a cidade inteira ficou sabendo, não encontraram absolutamente nada, mas encontraram uma mira da esposa dele, mira, de arma, de mira, que você tem que ter umas autorizações especiais para comprar, e a esposa, que era policial, tinha essa mira. E a partir dessa mira, criaram toda uma narrativa, né, justificando a operação que envolveu 50 a 100 policiais. Então, essa questão do Márcio França, é possível que ele tenha um bom envolvimento? É possível, eles vão ter que provar isso. Mas o show midiático que está sendo feito, a mim, não convence. O que parece estar por trás disso é o dedo do Dória. O Dória entrou no jogo da eleição presidencial. Para governador e para presidente. Não pense que ele está só pensando, só dizendo, Márcio França, você não vai ser candidato a governador, eu não vou deixar. Até porque, se o Márcio França não vier a ser, o Haddad será, talvez, com o apoio do França. Ele está dizendo isso para o França e está dizendo para o Alckmin que ele pode ter alguns cadáveres ali para poder levantar uma bola, uma operação, alguma coisa, ou contra ele, ou contra a mulher, ou contra os filhos, ou contra algum aliado político também. Então, ele está fazendo uma operação casada. É evidente. O Dória é o elemento que é oculto dessa operação política contra o Márcio França. E essa operação política contra o Márcio França é um sinal para o Alckmin, é um sinal para o Lula, é um sinal para o PT, é um sinal para o Haddad. É preciso ler isso, porque o Dória, se tem alguém que joga sujo na política, esse cara se chama João Dória. Ele sempre jogou sujo, inclusive nas suas operações empresariais. Dória, quem viveu as prévias do PSDB para a Prefeitura de São Paulo, sabe como ele operou para ganhar aquelas prévias. Ele não vai deixar pedra sobre pedra. O Dória não vai aceitar ficar com 3% e ser um candidato nanico até o final das eleições. Ele não vai submeter a perder o governo do Estado quieto e calado. Ele vai jogar o jogo que ele sabe jogar, que é esse jogo do lawfare e do lavajatismo, e de gritar é corrupto, é safado, é pilantra. É o jogo que ele sabe jogar. Então, eu queria fazer esse depoimento aqui, essa análise, não em defesa, sem ter o processo aqui nas mãos para poder analisá-lo, inclusive a investigação, do Márcio França, mas em defesa de uma disputa política que seja menos circunstanciada pelas práticas do lavajatismo. Entre essas práticas, o lawfare. Tendo como máquina, né, de publicidade isso, a mídia tradicional comercial, que acaba fazendo uso desse tipo de operação para destruir personalidades que estão na seara pública.
Era isso que tínhamos para hoje, e assim eu encerro este Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todas e todos.